Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bartolomeu Fagundes, o Doutor do Idoso, e venho trazer uma reflexão que eu acredito que você ainda não tenha parado para pensar nisso, principalmente pela correria do seu dia a dia e por talvez você achar que não tem relação desses conteúdos que eu vou linkar aqui para vocês nesse vídeo, tá joia? Então, para iniciar, eu gostaria de me apresentar para vocês entenderem por que eu escolhi esse assunto, esse conteúdo para trazer um pouquinho de conhecimento e de interação com vocês, certo? Eu me chamo Bartolomeu Fagundes, eu sou fisioterapeuta há cerca de 9 anos, sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é a mesma universidade em que eu fiz mestrado e doutorado dentro da área da fisioterapia relacionada ao envelhecimento, certo? Também sou especialista na área de traumato-ortopedia, que também envolve muito dos meus atendimentos às pessoas idosas. Atualmente, eu atendo exclusivamente pessoas idosas em ambientes domiciliares. Então, por isso que eu trago sempre temáticas aqui para o canal que se relacionam com o envelhecimento humano e com a própria pessoa idosa e suas relações aí com a humanidade. Então, essa semana, depois de ser bombardeado pelos jornais com milhares de notícias sobre as eleições dos Estados Unidos, aquela luta constante, aquelas informações que elege de um lado, elege do outro, o voto popular não é o mais importante, porque não é o voto que elege, são o voto dos delegados, né, dos delegados das unidades federativas. Então eu fiquei pensando, peraí, os Estados Unidos é uma das maiores, na verdade é a maior potência mundial, né? Só que quando a gente fala em economia, em política, em educação, a gente realmente tem as maiores referenciações para os Estados Unidos. Se eles são a maior potência mundial, a maior economia, se eles têm uma relação direta aí com todos os países do mundo, essas eleições, elas podem influenciar diretamente no processo de envelhecimento humano. E se você parar para pensar, o envelhecimento humano é um processo que acontece desde o nosso nascimento. Algumas correntes filosóficas até ousam dizer que o envelhecimento ele começa a acontecer a partir da concepção, quando a gente tem a união do espermatozoide com o óvulo que fecunda, a gente já tem o próprio processo do envelhecimento se iniciando. Então, que bom que nós estamos vivendo esse processo, né? Porque isso é sinal de que nós estamos vivos. Mas eu fiquei pensando, será que eu aqui com meus 31 anos, será que essas eleições vão influenciar na minha rotina, no meu dia a dia, na minha vida? Será que existe uma relação direta? Será que as coisas estão acontecendo dessa forma? Ou eu estou delirando? Ou é um pensamento meu muito aleatório? Então, antes de falar que existem as relações bem diretas com isso aí, eu quero saber de vocês. Eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários. Antes de eu falar alguma coisa sobre esse assunto mais forte, eu quero que vocês me expliquem se vocês acham que existe uma relação direta, se o envelhecimento humano, por exemplo, o meu que estou aqui no Brasil, pode ser influenciado pelos Estados Unidos, pela economia, por essas eleições. Será que isso tem uma influência direta? Será que o que eu faço hoje dentro do meu dia a dia, da minha rotina, vai influenciar no meu processo de envelhecimento, né? Então, essa reflexão eu preciso que vocês me ajudem a fechar um raciocínio aqui, porque eu vou falar o meu, mas eu preciso também conhecer o de vocês, tá bom? Então, quero também aproveitar esse momento para pedir para vocês se inscreverem no meu canal, para vocês participarem, curtirem esse vídeo, encaminharem. Afinal de contas, essa produção de conteúdo é feita por mim, para vocês. E se vocês não participarem, as coisas acabam perdendo um pouquinho do sentido, não é mesmo? Primeiro de tudo, é importante falar para vocês que as eleições dos Estados Unidos ainda estão rolando, né? Ainda está acontecendo. Tô gravando esse vídeo na quarta-feira à tarde e mesmo já tendo sido eleito Donald Trump, né, que é o presidente eleito dos Estados Unidos, ainda se estão contabilizando os votos para finalizar oficialmente a eleição, mas nós já temos um candidato entre a Kamala e o Trump ele foi eleito, né? Já temos um candidato eleito. Então a gente já tem uma inserção muito forte de um ex-presidente que tinha uma linha de pensamento bem diferente da sua candidata oposta, né? Então, hoje nós já temos esse presidente eleito que vai assumir lá para janeiro, ainda tem um certo tempo aí, mas muita coisa já está acontecendo. Por exemplo, o próprio dólar deu uma subida muito importante hoje e que já é um reflexo natural dessa economia, da variação da economia que a política e o resultado dessas eleições vem trazendo para a humanidade. Além disso, eu vou trazer 4 pontos de suma importância que relacionam o envelhecimento humano e o resultado dessas eleições. O primeiro ponto é o investimento em saúde e o investimento em pesquisas em saúde. Gente,
saúde, a gente também consegue fazer mediante as pesquisas, né? Toda vez, por exemplo, que se cria um medicamento, a gente precisa pesquisar para ver se o medicamento ele vai ter um efeito bom, quais são os efeitos colaterais, para ver se ele realmente vale a pena ser produzido em larga escala e ser comercializado. Eu falo a gente porque eu também sou um pesquisador, né? Junto do mestrado e do doutorado, eu tive bastante contato com a ciência brasileira e também contato com a ciência externa, né? Já que minha orientadora fez um pós-doutorado fora, meus colegas de curso, meus colegas de doutorado também tiveram a oportunidade de sair do Brasil e vivenciar umas realidades bem diferentes da nossa. Esse ponto de que os Estados Unidos eles formam uma grande cadeia mundial de avanço em pesquisa e pesquisa em saúde é um ponto muito importante, porque com o resultado dessas eleições, pode ser que o novo presidente dos Estados Unidos ele tenha uma política de diminuir esse incentivo à pesquisa em saúde humana e essa diminuição vai ter uma resposta em todo o mundo, né? Os Estados Unidos eles formam a principal potência produtora de medicações, produtora de novos resultados em pesquisas de toda essa área que entra aí no curso da saúde e que geralmente tem um impacto muito grande em todo o mundo. Afinal de contas, as maiores pesquisas científicas e os maiores incentivos de empresas privadas e de governo, elas acontecem nos Estados Unidos. Então, se a gente tiver um presidente, né, se os Estados Unidos tiver um presidente que não venha colaborar com todos esses dados, com toda essa situação, provavelmente os Estados Unidos vai ter uma diminuição muito grande da produção em sua área biotecnológica e da produção em pesquisas de saúde. E essa baixa de produção de pesquisas vai trazer uma consequência muito forte na saúde de toda a humanidade. E isso vai implicar diretamente no processo de envelhecimento. Então a gente já tem a primeira relação como uma relação muito impactante, uma relação direta, uma relação transformadora e uma relação que pode trazer um saldo muito negativo ou também, sendo muito otimista, a gente pode ter o avanço aí de um presidente que vai trazer muito mais incentivo à pesquisa em saúde, vai trazer muito mais evolução, muito mais tecnologia, biotecnologia aí para essas pesquisas e a gente vai ter uma inovação muito grandiosa na saúde. Então a gente vai ter uma alteração, seja ela positiva, seja ela negativa. O segundo ponto é a política externa junto com a economia. A política externa ela é totalmente influenciada pela política da maior potência mundial, né? Então, a política externa e a economia elas estão diretamente relacionadas com a produção de tecnologias e produções medicamentosas para toda essa escala mundial. Afinal de contas, hoje no Brasil, nós temos muitos medicamentos que vêm de lá dos Estados Unidos e pela evolução em pesquisa que eles têm, que o Brasil não tem e outros países também não têm, a economia sendo modificada, isso vai ter um impacto diretamente gerado na produção medicamentosa e de tecnologia em saúde em todo o mundo. Então, essa parte da política externa tem uma relação direta e sofre uma consequência, sim, muito rápida dessa transformação. E a gente pode ter até por esse exemplo básico aí, que vai impactar diretamente na nossa economia, na nossa saúde e no envelhecimento, é o fato do aumento do dólar estar diretamente relacionado com as eleições, né? A eleição aconteceu hoje, o resultado ainda está rolando, mas a gente já tem um aumento muito grande do dólar. Se a gente tem um aumento do dólar, a gente tem um aumento em todas as áreas que tangem aí a parte, por exemplo, dos combustíveis, né? Então, o combustível elevando o preço, a gente tem aumento de passagem de ônibus, a gente tem aumento do valor de medicação, aumento do valor dos alimentos que são transportados para cá também, pela parte dos combustíveis. Então, todas as nossas áreas, inclusive de serviços e produtos, sofrem sim uma alteração com essa parte da política, com essa parte das eleições dos Estados Unidos. E isso vai implicar diretamente na forma com que nós envelhecemos e na forma com que nossa qualidade de vida vai se modificar positivamente ou negativamente com o resultado dessas eleições. Mas o terceiro ponto entra na parte das políticas ambientais. Que o meio ambiente está influenciando diretamente o nosso processo de envelhecimento, todos nós já sabemos. Seja com o desmatamento, seja com as queimadas, seja até mesmo com a real função do oxigênio, da produção do oxigênio natural aí
para nossas vidas. Recentemente a gente teve aí uma situação muito complicada em São Paulo, que é Brasil, que é Sudeste, que é bem aqui no nosso país, em que, por exemplo, as queimadas assolaram todo o céu de São Paulo e fizeram com que o pessoal tivesse muito problema respiratório. Então isso vai ter um impacto diretamente no nosso futuro. E os Estados Unidos, como grande potência mundial e potência também na parte do controle da poluição, do controle da situação ambiental, também tem um papel importante no nosso processo de envelhecimento. Afinal de contas, se a grande potência não tiver o poder e não tiver conseguindo melhorar as políticas públicas de meio ambiente, a gente vai ter uma influência muito negativa no nosso processo de envelhecimento. Então, as futuras gerações, a nossa e as futuras gerações, elas sofrerão essas consequências de uma forma muito grave, com aumento de temperatura, com aumento de desastres climáticos, né? E tudo. O quarto ponto é a influência cultural e os modelos de cuidado. O Brasil, ele sofre uma grande influência, assim como os outros países do mundo, de tudo o que acontece lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles são uma referência muito grande em modelos e sistemas de saúde. Então, se o nosso sistema de saúde, ele sofre uma influência direta dos Estados Unidos, o resultado das eleições pode fazer com que o novo presidente eleito, ele pode gerar um descaso ou até mesmo um cuidado maior em relação à saúde, os seus modelos de geração de saúde, e isso vai implicar diretamente no modelo de saúde brasileiro e na forma de se fazer saúde aqui no nosso país. Então, o nosso envelhecimento populacional, ele tem uma relação direta com a forma que os modelos de saúde nos Estados Unidos eles são estabelecidos. Por exemplo, dependendo da prioridade do governo dos Estados Unidos, de como ele vai fazer essa política de valorização das pessoas idosas, isso vai ter um acesso e vai ter um resultado que vai impactar diretamente na valorização do idoso brasileiro, né? Se a gente tiver um presidente que não vai ter tanta ação, tanta política voltada à proteção, o respeito e os cuidados com as pessoas idosas, a gente naturalmente vai ter essa influência mais negativa de lá dos Estados Unidos, e isso vai trazer sim uma resposta muito ruim para a nossa sociedade. É muito importante falar para vocês que o resultado dessas eleições estão impactando diretamente a nossa vida e o nosso processo de envelhecimento, e é importante lembrar que muitas dessas alterações e dessas influências, elas não são imediatas. Elas podem acontecer agora e vão acontecendo paulatinamente ao longo dos anos. Então lembrem que as decisões que vocês tomam hoje, independente de quaisquer que sejam, elas são totalmente responsáveis pela forma com que nós iremos envelhecer, certo? Então, dito isso, eu finalizo esse vídeo aqui pedindo mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, para vocês participarem de tudo que tem aqui. Afinal de contas, é um conteúdo gerado e produzido para vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo.